é devido. Vamos orar? Senhor, nós louvamos, exaltamos, glorificamos, adoramos o Teu santo nome, Pai. E é para essa finalidade que nós estamos aqui, para Te adorar, para louvar, para agradecer, para dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor opera maravilhas, Pai. E nós estamos aqui, Senhor Deus, porque nós temos provado dessas maravilhas na nossa vida, Pai. Amém. Estamos aqui para Te agradecer pela rica oportunidade de estarmos na Tua casa, com saúde, em paz e na direção do Teu Espírito Santo. Amém. E para que este culto seja aprovado por Ti, agradável a Ti. Senhor, nós dependemos do Teu Espírito Santo neste culto. Derrame em abundância, sem economia, sobre a Tua igreja. Nós oramos agradecidos, em nome e por amor de Jesus, o nosso único Senhor, suficiente e eterno Salvador. Aleluia. Amém. Vamos abrir a poderosa palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 42. Isaías 42. Versículo 3. Isaías 42, 3. Diz assim a palavra do Senhor, a nossa saudação à irmã Linda que acabou de chegar. Deus abençoe, viu? Bem-vinda. A Marlene chegou às 4h30 de novo, né? Chega para o abuso. Deus abençoe. E a nossa gratidão também a Gisele da Assembleia de Deus Madureira, tá? Daí a Gisele vai participar conosco do culto, vai estar igual nós, envolvidas no culto, né? Temos o Rafael da Quadrangular também, vai estar envolvido no culto de adoração a Deus também, né? Vão participar conosco. Então, a nossa gratidão aos nossos visitantes, né? Que não são visitantes, né? A Gisele, quando era pequena, vinha aqui com a dona Raquel, né? Não é isso? E ele também, né? Vinha aqui. Eu acho que você veio comigo aqui já. Anos 2007, 2006, 2008, né? Você está com quantos anos? 30? Ah, então veio. Você deve ter uns 10 anos, será? Faz uns 20 anos que eu passei aqui. Graças a Deus. E a Gisele é antes, né, Gisele? Você veio no ano 2000, final dos anos 90, né? Então já são da casa. Então faz assim, ó, vocês se sintam na casa de vocês, tá bom? Tá? Vocês só foram dar uma volta por aí, em outras igrejas, adorar a Deus em outro lugar, mas fazem parte daqui também, tá? Isaías 42, 3 diz assim a palavra: a cana ferida não quebrará, e não apagará o pavio que fumega. Em verdade, ele trará a justiça. Amém. A cana, em outras traduções, está, não será esmagada, né? Não será trilhada, né? Essa cana tinha os caminhos, os canaviais, né? Tem os canaviais e tem as laterais. As laterais fica aquela cana que entortou, que pisou, aí passa carro, boi, passa gente, e a cana é pisada e aquela cana praticamente diz que não serve para mais nada. Mas o nosso Deus,
Jesus diz que Ele não vai perder a cana trilhada. São pessoas que estão em dificuldades, em dúvidas com o nosso Deus, estão dependentes e não têm força para voltar, estão à margem do caminho, lá na lateral onde o pessoal pisa, e o nosso Deus diz que Ele não vai esmagar, e aquele paviozinho que ainda está aceso não vai apagar, Ele vai acender para a pessoa ter forças para voltar. Essa é a profecia que está aqui e está lá no livro de Mateus, Jesus falando a mesma palavra. Jesus que fala, Jesus repete as palavras, Mateus repete lá com Jesus as palavras de Isaías, que ele não vai esmagar a cana trilhada, aquela cana que ficou no trilho, ficou ali pisando, ele vai levantar. Aquele paviozinho pequenininho que está quase para se apagar, Ele não vai deixar, Ele vai trazer de novo vida para a pessoa que está assim. É esse Deus que nós conhecemos, esse Deus que é maravilhoso. Guarde bem essa palavra de ânimo para o seu coração. Vamos cantar o hino 130 do Inário Evangélico. Saudai o nome de Jesus, com glória coroada.
ao Rei divino Pai, aquele que nos criou com glória, 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 com glória, coroa. Amém. Louvado seja Deus. Irmã Hilda, eleva a Deus em oração de adoração, por favor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Com a mesma alegria, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Aos amados que estão aí, tem boletim em cima da mesa, onde tem as Bíblias, tá? Os cenários, tem um boletim de hoje. João, capítulo 2. Diz a palavra do Senhor que no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia. E a mãe de Jesus também foi convidada, estava lá. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. E respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. A sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, medidas, né? Disse-lhes Jesus: enchei-as de água estas talhas. Amém. Vamos ficar até aqui. Jesus foi convidado para esse casamento. E o interessante é que Jesus não tinha feito nenhum milagre. Esse foi o primeiro, né? E a mãe dele já abençoou ele. Ô Jesus, acabou o vinho. Como que Maria sabia que ele podia, né? Ele não tinha feito nada ainda, estava lá. E ele: não chegou a minha hora, mulher. Tem a hora do Senhor agir na vida de cada um. E ali, o que eu acho extraordinário para a nossa vida é que tinha 6 talhas. E talhas não é lugar de pôr vinho, hein? Vinho é odre. Talha para pôr água, para purificação, para lavar as mãos, né? E não é lugar de pôr vinho. E Jesus fala: enchei as talhas, né? Queria deixar nesse momento de confissão de pecados para cada um de nós uma reflexão. Se você está sentindo algum vazio dentro de você, Jesus quer encher. Jesus quer usar vasos vazios, vasos que já estão cansados, vasos que já te usaram, já pediram tanta coisa para você e você já está cansado, está pensando até às vezes em não em desistir, mas está caminhando para isso. E Jesus quer te encher de novo. Ele quer te encher do Espírito, encher o vaso dele. Igual ele pediu para encher as talhas de água, ele pede para que Deus te encha de ânimo, encha
o vaso dele de ânimo. Se em algum momento você ficou nessa situação, este é o momento de confessar nossos pecados, é o momento adequado para a gente colocar aos pés da cruz as nossas limitações, as nossas dúvidas e receber de Jesus que Ele te encha do Espírito Santo. Vamos orar colocando nossas dificuldades aos pés da cruz e depois o irmão Wellington quebra o silêncio e vai fazer uns 30 segundos de silêncio, tá? Senhor meu Deus, aqui, Senhor, na sua casa, Senhor, na sua santa e gloriosa presença, Senhor, vem derramar, Senhor, pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, Senhor, pelos nossos erros, pelas nossas dívidas, pelas nossas falhas, Senhor. Somos pecadores, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nos perdoa, Senhor, nos lava, nos purifica, Senhor, de todo pecado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós saímos aqui limpos, Senhor. Livres, Senhor, de todos os pecados, Senhor, que as suas bênçãos venham e nos alcancem, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Vamos cantar o hino 36, Evangelho 36. O Rafael, ele veio antes aqui, ano de 2000 e pouco, e agora ele é meu companheiro de missão. Quando eu passo lá na casa dele, na porta dele, ele está sentado na guia, no cantinho do muro, com a Bíblia aberta, estudando a palavra de Deus. Ele é meu companheiro de caminhada, está lá, lendo, né? Dando força, né? 36. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós morreu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali verteu. Eis nesse sangue lavados, tendo puro coração,
e seguimos sua luz. Tu não somente perdoas, purificas, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilhas de amor, a nós mais alvos te alegre, o teu sangue faz, Senhor. Alvo ainda mais se alegre, alvo ainda mais se alegre, sim, neste sangue lavado, ó meu Jesus, ficarei. Amém. Glória a Deus. Amados e amadas, recebam o perdão dessa confissão. No mesmo livro de João, no mesmo capítulo 2, diz a palavra que encheram as talhas até a borda. Então ele disse: tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles assim fizeram. Logo que o mestre Sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse: o mestre Sala, o que cuida de servir, todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam, fartaram, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Amém. Receba esta palavra. Deus, Jesus, que te encheu de vinho bom, que te encheu do Espírito Santo, do melhor. Você que já um dia desanimou, agora você vai ficar melhor que antes. Que nem Josué e Caleb, né? Depois de 45 anos, Caleb estava melhor que 40 anos atrás, né? Com 85 anos ele estava ótimo, né? Falando para Josué: Josué, eu estou bom. É assim, com as pessoas de Deus, passa o tempo e elas ficam cada vez melhor, melhorando no Senhor. Receba esta palavra ao seu coração. Nós vamos abrir a poderosa palavra na carta de Paulo, segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Momento de a gente trazer as nossas ofertas. Quem veio prevenido pode usar esse momento. Nós vamos cantar o hino plenário evangélico. O hino 344, plenário evangélico, enquanto você traz a sua oferta, se é que você veio provido. Mas não fique inibido não, que o Senhor, nosso Deus, tem segurado essa obra com o braço direito dele, né? Não se constranja não. Hino 344. O hino da nossa saudosa irmã Raquel, né? Três, quatro, quatro. Diz assim:
O jardim onde Cristo me espera é lugar de delícia e de paz. A certeza de sua presença dá-me vida feliz e eficaz. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração, onde Cristo me vem esperar. Perto dele estarei e contente serei, de minha alma seus pés derramar. No jardim onde Cristo me espera, eu deponho meus males e dor, e por bênção de Deus confortado, dou louvores ao meu Redentor. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração, onde Cristo me vem esperar. Perto dele estarei e contente serei, de minha alma seus pés derramar. No jardim onde Cristo me espera, quer também te acolher, meu irmão. Vem fluir a incessante bondade que promana o seu coração. Oh, que lindo jardim, o jardim de oração, onde as flores são graça e poder, onde Cristo Senhor abre as portas do amor. Eu me sinto feliz em viver. Amém. Vamos pedir o irmão Rafael pedir a bênção sobre essas pernas. Você vê se deve ativar a cantação? Não, vai depois aí. Só pedir a bênção. Senhor Jesus, Pai, obrigado por te ouvir, neste momento que estamos consagrando essa oferta em tuas mãos, para que o Senhor tenha feito almoço Senhor, para todos os aspectos, em todos os sentidos, Pai, seja abençoado cada Senhor, seja pelo da tua graça, a tua bênção infinita, Pai, que as bênçãos venham sobre cada um, cada um mais do Filho do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Consagrado está ao Senhor. Agora nós vamos pedir para a Gisele. Vem, Gisele, venha ter a sua parte de adoração reservada para o Senhor. O culto todo você está adorando o Senhor. Mas agora, eu acredito que esse microfone seja um pouco mais alto. Se você quiser fazer esse aí, mais. Eu acredito que esse seja mais alto. Esse aí. Eu acho que ele é mais alto. Veio um pouco na paz do Senhor. Feliz em retornar a essa casa. Eu vim aqui na minha infância. Aí eu voltei aqui hoje e me lembrei a infância todinha que eu passei aqui. Muito feliz em retornar aqui.
A nossa gratidão
E hoje começa o aniversário da igreja, no mês de agosto. A gente não tinha preparado nada de especial, mas Deus já estava preparando. Já estava vendo uma convidada ou um convidado. Deus já entrou na frente, já. Muito obrigado. Deus te abençoe. Sempre bem-vinda. Tá? E agora vamos para mestrar um pouco, chamar o Mirim, nosso Mirim, né? Nosso grupo Mirim, para deixar também mais especial, né? Vai ficando, o culto é para Deus, então é especial. É ao vivo, né? O gatilho. nosso grupo Mirim está crescendo, está ficando cada vez melhor, crescendo em quantidade, em conhecimento, em adoração, né? Tá bom. Agora o nosso irmão Rafael,
Vem aqui, pensa. Vem aqui. Prefere na mão também, né? Sim. Isso aqui sai. Que a graça da paz seja com todos, amém? Também vamos subir muita alegria estar aqui, conforme foi dito. A minha adolescência, quando eu era criança, estava aqui também. Estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. Pra
abençoe. Nossa ovelha agora já cresceu, pegou um pouco de unção aqui, está pegando agora em lugares, né? Portanto, é a presença de Deus em sua vida. Obrigado, viu? Deus te abençoe e sempre bem-vindo. Sempre bem-vindo. Veio embelezar o culto do Senhor. Amém. Deus abençoe. Agora, olhando no relógio, ainda dá para a gente cantar 2 cantos. Vamos cantar 2 cantos. Depois tem bolo para nós ali, tá? Salgadinho, bolo, bolacha e pão, patê, tá bom? E um suquinho. Boa noite, irmãos. Você já cantou isso, amém? Amém. Vocês colocar em pé um pouquinho, amém? Para a gente cantar. Vamos estar sempre louvando a Deus com palmas, bem alegres. Amém. Louvado seja Deus. Amém?
46 anos, quantas pessoas passaram por este lugar, né? E que hoje não estão aqui, algumas faleceram, outras estão trabalhando por Jesus em outros lugares, em outros ministérios. Mas o mais importante é saber que aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Às vezes uma placa causa divisão entre as pessoas, não deveria ser assim. Mas nós servimos a Jesus que nos une cada vez mais. Não importa a placa. Se a pessoa confessa Jesus como seu Senhor e seu Salvador, é nosso irmão em nome de Jesus. Amém? Então que essa união, esse amor, esse carinho possa estar no nosso meio sempre, sempre, sempre. Amém? Como a palavra do Senhor diz, que a gente não tenha competição, nem inveja, nem um sentimento ruim, mas que a gente tenha sentimentos bons de união, de estar feliz por estar junto, por estar adorando a Deus junto. Amém? A Bíblia fala que quando há união, Ele derrama a sua bênção sobre esse lugar e sobre as nossas vidas também, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos cantar antes da palavra aquele hino que diz assim: ao único, porque toda essa festa é para uma só pessoa, que se chama Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Vamos adorar Ele. Aleluia. Enquanto você estiver adorando, vai pedindo para Deus: Senhor, fala comigo através da sua palavra. Amém? Você que se faz presente, peço a esse Senhor. De receber
Senhor, meu Pai, estamos começando a expor. Meu Pai, só o fato de nós estarmos aqui com vida já é uma grande vitória. Obrigado por podermos dizer, meu Pai, verdadeiramente o Senhor diz a tua palavra. O Senhor estaria conosco todos os dias da nossa vida, meu Pai, independente de qualquer circunstância. Só o fato de nós estarmos aqui neste lugar, meu Pai, de nós estarmos nesse país, meu Pai, onde podemos pregar a tua palavra. Aleluia. Oh, meu Pai, já é uma grande vitória. Por isso nós somos gratos a ti, meu Pai. Muito obrigado por nós estarmos aqui vivos, te louvando e agradecendo o teu santo e eterno nome. Desde agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vou pedir para a irmã Rosemary pedir a bênção sobre as palavras. Senhor nosso Deus, nós estamos, ó Pai, na tua casa, Pai. Felizes, Senhor, por poder comemorar mais um ano de vida da nossa igreja. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado também, Senhor, por essa palavra que o Senhor vai mandar para nós agora, a partir de hoje, Senhor. Que possa fazer tudo que o Senhor quer, que a gente saiba. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero ver vocês. Paz do Senhor. Amém? Nós vamos agora entrar na palavra de Deus. Eu queria fazer uma menção ao Fernando, que não está aqui. O Fernando, eu levei ele na casa do amigo dele aqui perto, ele estava com algumas dores aqui. E o menino ia esperar um pouco, se precisasse levar ele no hospital, ia levar. Talvez trocar. Né? E quem não está na igreja, demora um pouco. Quem está aqui? Foi? Então. Porque eu cheguei lá e percebi que ele não pensou em imediatamente levar, tá? Eu vou ver se mais tarde, se não tiver tempo, a gente leva.
Então, o que quer dizer? Não vai no culto. Não vai no culto, porque se a gente é da igreja e está ali, a gente até não, tem que ir no culto à noite, a gente vai achar. Mas a gente dá esse desconto, né? Porque a pessoa também ajudou, fez uma ajuda, fez uma boa ação, mas não tem a preocupação deles vir na igreja. E a nossa preocupação é que ele venha, porque ele quer no culto. E até hoje, nos 3 meses que ele está aqui, não tinha perdido nenhum culto na escola dominical. Né? Hoje foi a primeira. Mas não tem importância. Deus sabe todas as coisas. Mas esse Deus, que é o único que nós cantamos, esse Deus que vai sarar a cana quebrada, a cana trilhada, que vai encher o vaso que está vazio, que precisa de encher esse vaso, né? De Espírito Santo, que dá um pouco de desânimo. É Ele que está aqui nessa noite para falar conosco, né? Para falar comigo, falar com você. E essa palavra, eu sempre preparo um esboço na quinta-feira, lá em casa, em São Paulo. Mas Deus, ele deu às vezes, quando dá um repente nele, ele fala, não, essa não. Mas só que ele fala no domingo à tarde. Aí ele tem que correr um pouco para estudar de novo o que vai falar, né? Então Deus me colocou uma palavra que eu já tinha há uns anos atrás trazido. Não sei se eu trouxe aqui, mas se eu trouxe, deve ter demorado 1h30, porque era muito boa. Só que hoje eu vou cortar em 3 partes, só a primeira, tá? Porque a gente até deixou louvar um pouco mais, a gente já começou a gravar o culto e louvar, e o culto precisa ter louvor, precisa ter tudo, precisa ter palavra, precisa ter tudo, tudo tem que ser completo, cheio para o Senhor, né? E essa palavra, eu acho que eu vou entrar. Ela fica na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Só um versículo. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta, aliás, as 3 cartas de Paulo são extraordinárias. Mas essa aos Romanos, teve através dela John Wesley foi convertido no capítulo 5, e também Martinho Lutero também teve a sua vida ganha para Jesus através do carta de Paulo aos Romanos. E o meu pedido para Deus é a manifestação dele, manifestação toda poderosa, preparando o coração e a mente de cada um que está aqui nessa noite, preparando para que os vossos corações agora, através do Espírito Santo, virem, se transformem, ou se já é melhor, em boa terra, em terra boa, para a semente da palavra de Deus produzir os frutos para a vida eterna em todos nós. Porque a palavra de Deus diz, ela não volta vazia. Não volta vazia. E Deus não permitirá que ninguém saia daqui como uma daquelas talhas do casamento de Caná da Galileia. Vamos sair daqui cheios, porque todos vieram ouvir a Deus. E então, em Romanos 8, versículo 1, só diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? E cremos que o mesmo Espírito que inspirou Paulo nos ilumine para entender qual é a mensagem do Pai para hoje.
A Sara não está aqui, mas ela deve lembrar, todos que já estiveram aqui, quando eu falei sobre essa palavra, eu falei de um professor meu, quando eu fiz a administração, era sociologia a matéria. Lembra que eu falei de um professor chamado Jamil, lembra? Lembra? Um professor da faculdade chamado Jamil, de sociologia. Era assim. Quando ele falava, a classe ficava calada. Calada porque ele era um professor extraordinário. Quando ele dava aula, não podia ninguém nem respirar na sala de aula. Se passasse um pernilongo, a gente escutava. E se alguém fosse fazer algum gesto, o pessoal, porque ele levava a gente para todo canto, sabe? A gente ia para o Japão, ia para Roma, com a aula. E o pessoal ficava assim. E é assim que eu vejo vocês hoje. Atentos, atônitos, atenciosos à palavra, porque sabem que é de Deus e que vai vir coisa boa. Como diz aquele cântico, tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo e vai acontecer. Né? Paulo usa muito esta expressão, pois e portanto, que quer dizer concluindo. Sabe, quando ele diz portanto, ou pois, ele quer concluir alguma coisa. Ou resumindo, né? Eu resumo tudo o que falei. Paulo era muito inteligente. Ele era formado aos pés de Gamaliel. Muito inteligente. E ele usa também muitas perguntas para auxiliar as cartas. Sabeis, ou sabíeis, né? Perguntando. Vocês sabem, né? E quando Paulo pergunta, não é que ele não sabe. Ele faz a pergunta que é para a gente pensar, né? Então, esse é um segredo que o Jamil tinha também. O Jamil, ele fazia, quando ele fazia essa pergunta, era para deixar a gente pensando quando ele ia produzindo a aula. E ele fazia a gente pensar. E ele usa, mais uma vez, a expressão portanto. Né? Portanto, agora nenhuma condenação há, ele fala. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E quem são aqueles que estão em Cristo Jesus? Aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Estes estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus estão aqueles que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E agora, cada palavra do texto é uma mensagem. Por isso que eu li um versículo só. Palavra por palavra já vai produzindo em nós a obra do Espírito Santo. Por exemplo, somente a palavra agora. Agora. Nós poderíamos ficar aqui 1 hora ou mais. Portanto, agora. A vida é feita de ontem, hoje e amanhã. Ontem, agora e depois. E saibam que tem muita gente que está derrotada na vida, porque a única coisa que tem para viver, que é o agora, e a pessoa não vive o agora. Fica olhando o passado, olhando para trás, e eu não fiz isso, por que eu fiz aquilo? Por que eu deveria ter sido desse jeito e não fiz? Porque fiz e fica se lamentando do passado. Se você pudesse mudar alguma coisa na sua história, eu até diria que você está certo, se pudesse. Mas lamentando-se, você não consegue fazer mais nada se ficar lamentando. Fica que nem aquela pessoa que não deslancha, não sai do lugar. O que passou, passou. Esqueça o passado. Outras pessoas ficam só olhando lá para o futuro. Só lá para o futuro. Nós estamos falando da palavra agora.
eu farei, eu irei, eu decidirei, eu me entregarei a Jesus. E fica só pensando depois. E o único que você tem na mão é o agora. E não há mais nada. Você só tem o agora na sua mão. E eu olho à frente, a pessoa olha para frente, para o futuro, olha para trás e não vive o presente. O agora, tudo que você tem na vida é o agora. É o agora. Pessoas me falaram, não é por causa do Kleber do Brasil, porque eles não puderam ver, porque deve estar lá na central ajudando lá que estão passando dificuldade lá. Mas quantas pessoas me prometeram ontem que ajudam? Não tem. Né? O agora, a pessoa está perdendo a oportunidade, né? E a pessoa tem que tomar decisão. E você precisa tomar essa decisão agora. Se você tem que perdoar alguém, perdoa agora. Tem que dizer que ama, diga hoje. Agora, diga para a pessoa que ama a pessoa. A gente vê muitas cenas em velórios, né? Em velórios, a pessoa lá do lado do caixão se lamentando. Por que eu não disse que amava? Por que eu não pedi perdão? Por que eu não perdoei? Né? E abraça o caixão, abraça a fulana, porque foi agora, porque ela está mais bonita. E nunca disse aquilo que está falando da beirada do caixão. Para que serve agora? Ali. Está morto. Não serve para nada. Se não falou, quando tinha que falar, pedir perdão, tem que pedir. Se tem que fazer alguma coisa, faça já. Faça agora. Tem que dizer uma verdade para a pessoa, diga agora. Aliás, e fala. Eu não sei como tem pessoas que não conseguem conversar, só conseguem brigar. Não, vai lá e ama, e diz a verdade, fala que ama, conversa. O agora é tudo que você tem. Tudo que você tem é o agora. Mas a palavra que Deus mandou nesta noite é um pouco diferente. Eu só estou mostrando para você que cada palavra da Bíblia tem uma mensagem de Deus. Você viu agora? A gente falou um pouquinho do agora, né? Portanto, agora, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu vou explicar nessa noite o que consiste condenação. Vocês vão lembrar dessa palavra que eu já falei. Diga para eu trazer de novo nos exemplos que eu vou dar. Porque muitas vezes falamos, a gente fala, o que é condenação? Nenhuma condenação. Mas o que é condenação? De que está falando Paulo? O que é condenação? Vamos lembrar que quando Deus criou o ser humano, Ele disse, não tocarei nesta água. Não toquem nesta água. Não é para tocar ali. Porque se tocares, morrerás. Lembra? Isso Deus falou. Não é para tocar naquela água. Fuja daquela água. Saia de perto daquela água. Deus tem falado muito sobre isso. Foge dessa água. Agora a minha pergunta é: eles tocaram na água? Sim. Claro que tocaram. Outra pergunta: morreram? Ou não morreram? Não morreram na hora, né? Porque depois nasceu Caim, nasceu Abel. Né? Então, não morreram. Então, Deus mentiu. Deus disse que se tocarem, morrerão. E eles tocaram. Morreram. Sim, eles morreram. Eles morreram. Morreram sem morrer. Vou explicar como que é morrer
sem morrer. Morreram sem morrer. Aí que é preciso entender o que é condenação. Morrer sem morrer. Jesus disse: eu sou a vida. Quando você está em Jesus, você está em Deus, você está na vida. Aleluia! Chegou o aleluia! Vamos fazer uma pausa para a hidratação. Né? Na Copa TV também pode ter a pausa. Break hydration, né? Pausa para a hidratação. Aleluia! Glória a Deus! Domingos, você foi espetacular. Estávamos. Ele não, Domingos? Ele foi espetacular no Domingos. Ele está entrando no máximo lugar. Está aí. Mais um pouquinho. Pegar a palavra toda, né? Depois ele vai assistir no YouTube com esse. Um culto maravilhoso. Esse rapaz, ele teve 3 AVCs, viu? Ele está conosco há 3 meses. Já está falando aleluia. Aleluia! Aleluia. Obrigado. Obrigado, Miguel. Alô, Miguel lá. Dizendo. Parabéns. Ele decorou o certo dele. Eu disse, fiel dizimista. Eu. Você. Eu demorei um pouco para falar dele, eu achei que ele ia vir, tá? E veio. Eu achei que ele ia vir para falar. Aí eu disse, eu estava paradinho, a Niverópolis. Jesus vai fazer a inspiração. Então, nós estamos falando, Fernando, parabéns pelo esforço. Domingos, obrigado de coração, viu? E você ter chegado aqui, nós estamos falando de nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia! Nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. E a gente falou que quem não está aqui lá no paraíso, eles comeram da árvore e morreram. Não morreram a morte normal, mas morreram a vida. Tem a vida, não senta coisa de lá. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é tremendo. Ele faz e foi na frente. Então a gente está falando que quem não está com Cristo está morto. Está morto. Mas não é uma morte, ele só está andando, mas não morreu. Né? E que Jesus disse: eu sou a vida. E quando você está em Jesus, você está em Deus, você está com a vida. Né? E quando você se afasta de Deus, se afasta da vida. Ao se afastar da vida, você entra no território do inimigo, no território da morte. Você entra, né? Território da morte é que a Bíblia chama de condenação. Quando você sai da presença de Jesus, você entra no território da condenação. Você fica condenado, perseguido pelo adversário. Você está morto
mas ainda não está morto. É uma vida sem sentido. Que vocês lá embaixo estão cansados de ver. Na porta da padaria, na porta do boteco ali, as pessoas sem saber o que vão fazer, não estão nem aí com a vida, largados lá, não têm forças para vir para a igreja. Né? Quer dizer que você respira, você trabalha, você entra, você sai, você está em casa, você tem filhos, mas isso não é uma vida. Isto é condenação. E a pessoa não consegue ver o quanto é bom você vir na igreja. Ela não tem, está com a vista fechada. Está cega para a parte espiritual. A condenação é morrer a cada dia. Como que é morrer a cada dia? No português, se a gente tivesse ela ia falar, né? É o gerúndio. Você vai morrendo, 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 morrendo. Lentamente. E um dia você vai, como eu também vou, morrer definitivamente. Mas até chegar a esta morte definitiva, você vai caminhar pelo caminho da condenação. Eu queria lembrar para vocês, quando eu falei dessa palavra, vocês vão lembrar agora. Lembra de uma ilustração que eu dei do ratinho? Tom e Jerry. Lembra? Tom e Jerry. O ratinho, a condenação é assim. Olha, o ratinho, né? No desenho animado, o gato caça o ratinho. Ele caça. É só para você entender um pouco o que é condenação. Tá? Vou contar essa história do Tom e Jerry, tá? Para vocês vão entender. O gato, ele não caça para matar ou para comer. Ele não faz isso. Gato não come rato. A não ser que o dono deixe ele 6 meses sem dar comida para ele. Ele é perigoso. Mas não é essa a finalidade do gato. Só ele não caça para comer. Diferente de onça, de jacaré, né, que caça para comer. E o gato é diferente. O gato caça para se divertir. Só para divertir. Só você assistir o Tom e Jerry, você vê. Ele tortura. O gato, ele tortura a cacinha dele. Para fazer sofrer. Ele nem morde. Ele morde sem morder. Sabe aquela seguradinha? Sem apertar. Ele morde, mas não machuca. Não machuca. Não tem um gato lá. Ele vinha vindo da rua com um negócio na boca, aí eu estava muito pequenininho, pegou na rua. Soltou. E próximo, até pisava e soltava, pegava, corria atrás. Está vendo? Pegava de novo. Você está vendo como você tem? Você está entendendo? O gato ele não mata, ele não caça para matar, ele caça para judiar, para ficar judiando ali, sem apertar, né? Ele brinca, ele joga para lá até o ratinho desmaiar. Aí o ratinho desmaia. Se vocês assistirem já o Tom e Jerry, o gato fica sentado ali do lado e o rato desmaia. Lembra do Tom e Jerry? Ele fica ali e o ratinho desmaia. Ele fica só olhando. Aí o gato finge que está dormindo, né? Ele fecha o olho, mas fica abrindo. Aí o ratinho desperta e começa a sair, dando os passinhos dele assim, né? Aí o gato vai dando em cima e segura no rabinho. Né? Só assistir o desenho que você vê isso aí. E o ratinho, quando ele está indo assim, ele pensa, graças a Deus, eu estou livre. Eu vou dar uma saidinha, mas mais uma vez o gato põe lá e fica judiando até ele desmaiar. Aí o ratinho desmaia de novo. Olha, desmaia, acorda, desmaia, acorda, sara, acorda, e o gato tira a pata, põe a pata, tira a pata, põe a pata. O negócio do gato é judiar, é torturar,
Esta é a condenação. Esta é a condenação. Se você sai da segurança que é Cristo, a sua segurança, Jesus que é a vida, Jesus que é a salvação, que é o caminho, Jesus que é a verdade, Deus que é o nosso auxílio e fortaleza, o Salmo diz, socorro bem presente, refúgio presente em meio à tribulação, em meio à tempestade. Enquanto você está com Jesus, você está seguro. Você saiu da presença de Jesus, você cai nas mãos ou na pata do gato. Se você sai da presença de Jesus, você cai na pata do gato. Está condenado. Entrou no caminho da condenação. E aí, você vai morrer dia a dia. Mas até chegar o dia da morte, você vai morrendo a cada dia com esta vida sem sentido que você leva de bar em bar, de jogo em jogo, de droga em droga, biqueira a biqueira, você vai vivendo essa vida. Morrendo a cada segundo, com uma vida sem qualidade nenhuma. E o adversário, ele mexe com tudo. Ele mexe com a família, faz as pessoas da família cair nas drogas, entrar nas bebidas, no sexo ilícito. Um perde o emprego, o outro perde a saúde, o outro é internado, perde valores, perde princípios, cai no vício. E tem gente que chega até ao suicídio, viu? Eu conheço pessoas que conhecia, né? Se matou por causa dessa vida sem sentido. A pessoa pensa, eu não aguento mais sofrer. Porque chega uma hora que a pessoa não consegue mais voltar para Deus. E chega até a perguntar para si mesmo, o que eu faço dessa vida? Tudo está errado para mim. E você olha para o rosto de pessoas de fora, aquele desânimo estampado no rosto, aquele desânimo. Quando Paulo fala, filhinhos meus, pelos quais eu tenho dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. É isso. É ver as pessoas se matando, morrendo no jejum, morrendo dia a dia. E nesse território da morte, da condenação, o adversário, ele te tira a vontade de viver. Ou te dá para tudo, às vezes te dá. Às vezes você está no caminho errado, mas te dá uma prosperidade financeira, sabe? No caminho errado, né? Mas não te dá paz. Que o caminho errado também às vezes dá parte financeira para você melhorar, para você cair mais na frente. Por isso que a gente vê muitos milionários que tiram a própria vida. Muito milionário que usa droga até morrer. E tem muito, viu? Presta atenção na periferia, não? A vida sem Cristo não é vida. A gente não tem paz longe de Jesus. Caminha de um lado para o outro buscando encher o vazio da talha, do coração, da lá dentro, mas não consegue. Entra nas perversões do mundo, nesse prazer que o mundo dá. O mundo não tem nada para dar para um servo do Senhor. Nada, 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 nada. A pessoa fica sem saber o que fazer para preencher o vazio. E você está no caminho da condenação, nas garras do gato. Ele está judiando. E um dia você vai morrer finalmente, mas até chegar esse dia, você vai caminhar esse caminho doloroso que é o caminho da condenação. Eu vou fechando essa meditação. Paulo, o grande Paulo, sou fã do Paulo, homem de Deus, gigante do Evangelho. Ele diz, agora, pois, portanto,
Resumindo, já não há mais condenação. Para quem? Para quem está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus não anda no caminho da condenação. Esta é a saída, a única esperança, a nossa segurança é Jesus Cristo. A gente precisa entender que o gato é o nosso adversário, o inimigo das nossas almas. E nós somos o ratinho, que ficamos presos na faca dele. Tem pessoas que chegam até se perguntar quando estão dominados pelo adversário, por que não me mata de uma vez? Sabe? As pessoas estão. Tem gente que se tranca no quarto, fica depressiva, fechada dentro do quarto, ali, e pensando, dominada pelo medo, naquela vida sem sentido, sem qualidade, sem Cristo. E só fica aquele grito dentro dela de sobrevida a Cristo. Lá dentro. Ela sabe que Cristo pode, mas ela não tem força para sair daquele quarto trancado pela vida. Não consegue ver que Cristo está ao lado para libertar. E por que te faz sofrer? Por que o inimigo te faz sofrer? Simples. O motivo. O inimigo ele não tem nada contra você. Nada contra mim. O inimigo não tem nada contra nós. Afinal de contas, o que você fez para ele? Você não fez nada, só entrou no terreno dele, no território dele. Só isso. Bastou. Você entrou no terreno dele. Ele não tem nada contra você. Ele quer que você fique o tempo que você quiser no território dele. Você pode ficar ali na beirada do bar, na biqueira, o tempo que você quiser. O inimigo não tem nada contra você. Pode ficar. A luta do inimigo é contra Jesus. Essa é a luta do inimigo. Ele luta contra Jesus. O inimigo tentou derrotar Jesus lá no céu. Lá no céu ele tentou derrotar Jesus. E fracassou. Tentou matar Jesus na terra, como criança. Que Herodes mandou matar as crianças. Mandou matar. E ele fracassou. O inimigo viu Jesus adulto no ministério, sem comer, fraco, debilitado lá no deserto. Pensou, agora eu acabo com ele. Foi lá e fracassou. Aí o nosso adversário entrou no coração dos soldados, quando prenderam Jesus, penduraram Jesus na cruz, e quando Jesus morreu, o adversário pensou, agora sim, não peguei no céu, não peguei quando criancinha, não peguei no deserto, mas agora você fim, agora acabei com ele. E no terceiro dia, a tumba se abriu. Jesus ressuscitou, e aí foi a derrota do inimigo de nossas almas. Derrotado para sempre. O nosso inimigo, ele sabe que não pode com Jesus Cristo. Então ele vem para pegar você. E eu vou te ilustrar, para a gente fechar essa palavra, para você tomar cuidado, vou te explicar. O adversário, ele veio em mim de manhã. Aí que eu lembrei do gráfico. Ele vem em mim de manhã. E eu estou de joelhos, orando, cedinho. E ele vem. Aí ele veio orando e foge. Aí mais tarde ele vem em mim de novo. E eu estou cantando o meu louvor. Estou louvando a Deus, cantando hinos. E ele foge. Paulo, ele sabia muito bem. Lembra de Paulo e Silas na cadeia? Ele lá preso e louvando, cantando. O inimigo pensou que tinha vencido, ele louvando lá na cadeia. E o inimigo veio no dia seguinte atrás de mim
idem, eu estou cheio do Espírito Santo. E ele foge. O inimigo vai no Rafael, meio-dia. Ele está sentado lá na calçada com a Bíblia na mão. Ele está chegando, vê o Rafael sentado ali na calçada, no meio-fio, foge. Vai no Rafael mais tarde, está lá o Rafael. Ele foge. E quando ele vem em mim de novo, eu só olho para ele e ele não vai nada. Só de olhar ele fala, esse está cheio de Espírito. Melhor eu cair. Eu estou em Cristo. Nenhuma condenação há. Nenhuma. Rafael, você está lá além, está em Cristo. Nenhuma condenação há. E o que faz aniversário? Aí, só para você entender o que acontece. Ele vai atacar um querido seu. Você está blindado. Ele não consegue nada com você. E ele começa a mexer com o seu querido. Pode ser sua filha, seu irmão, seu neto, seu familiar. Ele está sendo assim. Ele começa a judiar de um querido seu. Ele começa a judiar de alguém. Mas o adversário, ele não tem nada contra o seu querido também. O problema do adversário é comigo que eu estou em Cristo. Ele não consegue mais nada comigo. Então, como ele não consegue mais nada, ele sabe que comigo ele não pode, então ele vai tentar na minha esposa, no meu filho, no meu marido, vai tentar assim. Esta é a realidade da vida. Você tem que estar em Cristo para poder estar em oração pelos seus filhos. Na verdade, o adversário não tem nada contra você, mas ele tem contra Jesus Cristo. Mas com Cristo, ele não pode. E o inimigo, ele sabe de uma coisa, que você, para Deus, é a coisa mais preciosa. Você é a menina dos olhos de Deus. Amados e amadas, Deus te ama. O inimigo sabe que fazendo você sofrer, está mexendo com o coração de Deus. Ele mexe com você para mexer com Deus, com Jesus. E você pode me perguntar, mas Jesus não tem poder de me defender? Tem. Jesus tem, sim, poder para me defender. Lá no Jardim do Éden, Deus defendeu, não mexe nada. Mas é a desobediência. Esse é o grande problema. E, olha, você se fique com o Senhor, com Cristo. Cristo está aqui, você fique aqui. Não vai para lá. Não saia do caminho para ele não te pegar. Se você sair do caminho estreito e vai para o caminho largo e entra no território do adversário, Jesus diz hoje, essa noite para nós assim, não saia da minha proteção. Não saia do caminho estreito. Não saia do meu território. Não vá ver que nem o filho pródigo, o que tem atrás da árvore, lá do monte. Não vai ver o que está atrás do monte? Fica aqui. Não saia de Cristo. Não se afaste de Jesus. No momento que você se afastar de Jesus, sair do território da proteção, você entra no território da morte. O adversário te pega e começa a brincar com você, judiar de você, morder você fraquinho. Ele começa a morder fraquinho, não deixando você sair do pecado. Você quer sair do pecado, mas ele fica te mordendo. Até gostoso, parece até massagem, você não quer sair do pecado. Você fica todo enlameado, sonhos feitos, sem vontade de viver, vida desequilibrada, vida sem qualidade. A diferença entre o gato e o inimigo, o gato agarra e não te deixa, a não ser que você fuja. Mas quando o inimigo, o diabo, te agarra, você pode fazer
igual eu fiz. Quando ele me pegou, não há receita para você. Se acontecer com você, eu vou orar para não acontecer nunca. Mas se acontecer, eu aprendi que nem com Paulo, com Silas, com Mateus, com Pedro, com Jó, com Barnabé, eu aprendi este receituário. Eu fui aos braços de Jesus. E hoje eu estou nos braços dele. Ele tentou contra mim, mas eu corri nos braços. O adversário não tem poder de tirar dos braços de Jesus. Você só sai dos braços de Jesus se você quiser. Mas também, ele não tem poder de impedir. Jesus não tem poder de impedir. Jesus não quer impedir. Porque o poder de Jesus é para o bem, é para a salvação. Ele não tem poder de impedir que você retorne para ele. Você pode retornar para Jesus a hora que você quiser. Ele não tem esse poder. Eu vou impedir ele de voltar. Não. Jesus quer que você volte. Porque o poder de Jesus é para te salvar. É para o bem. É só você voltar quando você quiser voltar. E você volta e faz como eu tinha feito, né? Até agora. Até agora, sabe onde eu estou? Ei, Gisele, sabe onde eu estou agora? Escondido atrás de Jesus. Ele é meu refúgio e a minha fortaleza. Estou escondido atrás de Jesus. Ele é meu socorro, sempre presente na angústia, na tribulação. Às vezes as pessoas falam, a pessoa veio do mundo, bebeu, fez isso, agora vem se esconder na igreja. Vem, a igreja é lugar para se esconder. Pode vir, vem aqui, Jesus vai te libertar de tudo isso. Né? Olha, você estando no refúgio, você estando seguro em Cristo, portanto, concluindo tudo isso que falei, concluindo tudo que eu falei, portanto agora, nenhuma condenação há para quem? Para quem está em Cristo Jesus. Deus seja louvado pela tua vida que está em Cristo Jesus. Você que foi lavado, remido pelo sangue, como nós cantamos, Cristo não somente perdoa, purifica. Ó Jesus, lembra do 36? Vamos orar e agradecer a Deus por esse culto maravilhoso, que culto extraordinário, culto de todo feito com amor para o nosso Deus. Vamos, depois a gente canta a bênção. Senhor, louvado e engrandecido e exaltado, continua sendo e eternamente será teu nome. Senhor, nós dependemos do Teu Espírito Santo para que esse culto fosse melhor e o Senhor recebesse ele aí. E nós sentimos que o Teu Espírito inundou a Tua igreja. Foi tudo muito espiritual, muito gostoso, muito bonito e é para Ti. Fizemos o melhor para o Senhor, Pai. Obrigado por cada louvor, cada cântico, cada hino do inário. Obrigado por cada versículo lido, por cada explanação da palavra. Obrigado, Pai, por cada pessoa aqui, por cada família que representamos. E eu peço a Tua bênção também, Pai, para aqueles que vão ver pela internet. Que eles também sintam o Teu poder, a Tua bênção, a Tua graça. Abençoa, Pai. Senhor Deus, muito obrigado pela vida da Gisele e do Rafael. Que esses dois, Pai, continuem sendo, recebendo as suas revelações, recebendo a Tua presença. Ser com eles, Pai, lá na igreja que eles frequentam, que eles continuem sendo luz. Deus é luz. E eles precisam refletir essa luz. Abençoa-os desta forma, Pai. Eu quero desejar que nenhuma condenação há para Gisele e o Rafael, que eles estão em Cristo Jesus. E a sua igreja também está. Obrigado por tudo. E obrigado porque o Senhor não economizou na sua palavra. O Senhor mandou
de uma forma sem economia para os nossos corações. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, o nosso único Senhor, eterno e suficiente Salvador. Aleluias. Amém. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reina aqui em nós e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Pegou? Ah, você teve a mesma ideia que eu.